efeitos do sono no emagrecimento. O tema que você colocou é um tema interessante e eu apenas abriria fazendo um comentário para que todo mundo entenda que nós somos governados por alguns fatores do dia, da noite, as coisas acontecem dentro de uma fisiologia humana de maneira correta e o sono é uma das necessidades que todo ser vivo não pode abrir mão. Por que que a gente dorme? Qual que é o objetivo do sono? Por que que a gente dorme? Ah, sim. Então você me deu a oportunidade de falar uma coisa que é bem recente. O sono é a necessidade biológica que a gente, quando dorme, o nosso organismo, o cérebro, sofre uma lavagem literal através do líquido linfático. Quer dizer, o sistema linfático que nós temos no cérebro espera a gente dormir. Quando a gente começa a dormir, esse líquido, como se fosse um monte de gente que vai lavar algum espaço, lava efetivamente o cérebro. Acontece que quando... eu daria um exemplo para vocês fazerem uma analogia. Se você acordar de manhã, tomar café, não lavar e nem tirar as vasilhas do café da mesa, voltar para almoçar com a mesma mesa cheia de vasilha de café, aí você bota a vasilha do almoço, aí você também não lava e vai botar a vasilha do jantar, aí você chega em casa, não tem lugar para você sentar e jantar, e está tudo cheio, tudo sujo. Aí o que você tem que fazer? Lavar ou não comer. Então, o que ocorre? Esse líquido linfático faz com que a gente tire os resíduos daquilo que nós gastamos quando estamos acordados, quando nós estamos em vigília. Então, achar que dormir é uma coisa, perda de tempo, essas coisas, não. A natureza é feita de uma sabedoria incessante. E uma delas é dividir as 24 horas em um terço para que nós possamos lavar esse cérebro, tirar esses resíduos. E se vocês pegarem um link com isso que eu estou falando, vocês vão ter uma coisa que atualmente se fala muito: pandemia, pós-pandemia, depressão, insônia, Alzheimer, demência, Parkinson. Todas essas situações conhecidas têm uma relação direta com um dos distúrbios de sono mais preocupantes para nós, que é a privação de sono. Sensacional! Pessoal, vocês viram aí como que é incrível a live de hoje. Ó, se você ainda não compartilhou, bate o dedinho aqui, ó, nesse aviãozinho aqui embaixo, galera. Compartilha para quem vocês conhecem. Olha o que o Dr. Sérgio já falou para a gente. Pela 1 minuto aqui de conversa. Imagina daqui 30 minutos o tanto de coisa que a gente vai aprender. Meu, Sérgio, adorei esse exemplo da louça suja, a gente dorme. E, ó, que sensacional, que explicação. Porque quando nós estamos acordados, Fábio, nós temos necessidade de uma série de substâncias, que são os neurotransmissores, por exemplo, cerebrais, para que nós tenhamos combustível para produzir. Então, você vai fazer atividade física, você depende do combustível do seu organismo produzido pelo seu cérebro também, que o seu cérebro dormir. Então, se você tem um indivíduo que não dorme, ou dorme pouco, ou dorme mal, ele vai ter uma dificuldade, ele vai sobrepor. E aí ele vai sobrepor e vai usando a reserva. Só que um dia a reserva acaba. Vai acumulando. Exatamente. E aí entra o exemplo da louça que eu dei. Você vai chegar numa hora que você não consegue comer porque não tem vasilha limpa para você comer. Então, E ela vai ficando cada vez mais suja. Se todas as noites você dorme menos ou mal, você deixa poeira, os resíduos vão continuar no cérebro. E uma das coisas que nós sabemos, por exemplo, dos sinais clínicos que as pessoas mais ficam preocupadas é com a memória. Quando começa a ter lapso de memória, esqueceu a chave do carro, esqueceu se fechou a porta, enfim, uma série de situações, isso é um sinal de alerta, porque a memória tem um papel fundamental do sono e da qualidade do sono na execução dessa memória e na formação dessa memória.
Muito bom, Sérgio, muito bom. Ó, doutor Sérgio é um médico além da medicina, ó. O pessoal está comentando. Sensacional, já. Maristela, eu sei aqui do Parkinson, tá? Já já eu vou abrir essas perguntas e aí eu vou perguntar a sua aqui, Maristela. Joia. Excelente, agora a gente já entende um pouco, a gente tem uma noção para que serve o sono. Então, essa questão Se de. você, Fábio, me permite só acrescentar uma coisa a Lógico, essa conversa vou votar. inicial. Por que, que os recém-nascidos dormem, em média, 16 horas por dia? E você vê que eles nascem pequenininhos, frágeis e vão crescendo. Quem que produz isso? O sono. Ah, O bebê saiu da maternidade. Aí o vovô, o pai do bebê, tem dificuldade de segurá-lo no colo, porque ele é muito frágil. 3 meses depois, ele já está querendo jogar bola com o bebê. É o sono. é, Porque você tem o crescimento, o desenvolvimento cerebral, é fundamental que se durma bem. perfeito, maravilhoso. E, e por que? Veio uma dúvida aqui na cabeça. Por que a gente começa a dormir menos? Aí porque você começa a ter a maturidade do seu cérebro. O seu cérebro começa a ser adulto, digamos assim. Aí ele fala assim, ó, agora a gente faz dessa forma. E aí existe uma transição quando a gente chega no... que é uma coisa que me sensibiliza muito, quando chega no adolescente. O adolescente tem uma necessidade de tempo de sono adequado para ele, que é em média 10 horas. E Isso ele não também tá muito. consegue. Ele não consegue, porque ele tem atividades escolares, atividades físicas, tem um monte de coisa, então ele passa a dormir menos tempo. E depois, por causa da falta de informação da sociedade em geral, criaram uma expressão que eu acho detestável, chamar o adolescente de aborrecente. Porque ele é mal-humorado, ele acorda, não dá Tá bom dormindo dia para pouco. ninguém. Você fala assim, vamos tomar café? Ele fala, quer café não. Então, e aí acha que ele que está mal educado, que é mal educado e é agressivo. Mas não é. Ele é consequência da privação crônica de Do sono. sono. Ele precisa de mais sono. Exatamente. E ele não tem. Caramba, sensacional. Que é isso? Muito bom. Tem aqui o que acontece quando dormimos. Acho que o que querem saber é o seguinte: existe tal de umas fases de sono, um, dois, três, Sim. quatro. Eu não sei se isso é importante, se isso é relevante para o emagrecimento, para o sono. É Poderia fundamental. falar para. Ah, É fundamental. É fundamental porque essas fases do sono, o sono, você imagina o seguinte, você tem uma noite de sono. Imaginemos que você durma 6, 7 horas por noite. Então, no início da noite, existe 2 tipos de sono, que é o sono de ondas lentas, que nós chamamos que é o sono 3, e o sono REM, ou sono paradoxal. E aí eu faria observação. Essas duas fases de sono, no primeiro ciclo, os primeiros ciclos de sono, porque o sono à noite tem 4 a 6 ciclos. Cada ciclo dura de 90 a 120 minutos. Então, por exemplo, se você começar a dormir e já sonhar de imediato, possivelmente você tem um quadro de privação de sono. Então, você está sem dormir vários dias, ou está dormindo mal vários dias. você Então, já entra na outra fase. o seu cérebro fala, pelo amor de Deus, deixa eu dar uma sonhadinha. Aí você faz aquilo que a gente chama de rebote. Se você não tem o sono 3, aí você começa... Qual é uma das funções do sono 3? Quando você começa a dormir, então nós temos um ciclo de sono. A gente começa a dormir no sono 1, sono 2, 3, aí vem para um sono paradoxal ou sono REM. Deixa eu só fazer uma observação. Todo mundo conhece como sono REM quando a gente sonha. Mas, em minha opinião, a denominação correta é sono paradoxal. Por quê? Porque quando nós sonhamos, nós temos uma atividade cortical cerebral intensa, como se nós estivéssemos acordados.
nós estamos com relaxamento muscular, tanto é que a gente não consegue interpretar os sonhos, exceto em condições anômalas, ou seja, anormais. Por exemplo, se eu estiver sonhando e eu interpretar o meu sonho, eu entro numa classificação de sonambulismo. Sonambulismo, então o sujeito está dormindo, está de olho aberto, vai na geladeira, come, volta, abre a janela da casa, faz N coisas dormindo. Então, ele volta para a cama e no dia seguinte você pergunta por que você estava com fome? Eu falei, como que eu não comi nada? Que você está falando isso? Porque ele faz isso literalmente. E é uma expressão que a gente usa de dormir de olho aberto. Então, quando você começa a dormir e começa a sonhar e começar a interpretar o sonho, alguma coisa está errada. Então, quando a gente sonha, o sono 3 faz o seguinte. Então, vamos pegar hoje essa live que nós estamos fazendo. Então, quem achar que a live disse alguma novidade e que foi interessante, quando for dormir, se tiver um sono de boa qualidade, ele começa a dormir na fase 3 do sono. E essa fase, o cérebro começa a fazer uma pesquisa. O que você fez hoje, Fábio? Aí eu dei aula, eu fui isso, fui aqui, fui no mercado, eu fiz comida, enfim, N atividades. Aquelas que você faz habitualmente, ele pega, tira aquelas imagens e põe na lixeira, porque ela já está na sua memória. Aquilo que tem um fato novo, então, se nós hoje conversarmos alguma coisa que for nova para você e você achou válido guardar, o sono 3 fala assim para o sono REM, arquiva. Então, de maneira literal, seria isso. Aí você vai arquivar a memória. De longo, tem memória de curta duração e memória de longa duração. Então, você começa a arquivar isso aí dentro dessa transição da fase do estágio 3 para o sono REM ou sono paradoxal. Então, essa limpeza. Então, se você pegar alguém que começa a dormir às 22h30, 23 horas e acorda às 6 e não lembrar que sonhou, por exemplo, não significa que necessariamente ele dormiu mal, mas ele precisa ter tido sono paradoxal ou sono REM. Porque esse sono é que permite com que ele tenha uma produção de algumas substâncias e ele ponha ter a sensação do descanso. Entendi. Bom, isso é uma pala e um ciclo. Se a gente tiver de 4 a 6 ciclos, então por que nós começamos a dormir e dificilmente a gente lembra que sonhou um pouquinho? Mas depois das 4 horas da manhã, a gente começa a sonhar um monte, muito. Por quê? O sono 3 só aparece nos 2 primeiros ciclos do sono. Nos últimos, e o sono REM é muito pouca quantidade nos 2 primeiros ciclos. Nos últimos ciclos, dos quarto, quinto e sexto, aí vem um monte de sonho. E aí as pessoas, às vezes, quando são acordadas, quando estão sonhando, falam assim, puxa vida, eu estava sonhando tão gostoso, por que você me acordou? Deixa eu dormir mais. E isso, no final da noite, a pressão de sono REM é predominante. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Existem, sim, as fases, e as fases são extremamente importantes. Sim. Vou te dar um exemplo. Se eu tiver alguém que tenha que fazer uma viagem, Vitória-Rio, e estiver dirigindo um carro, e se ele não tiver o sono 3, ele vai ter muita possibilidade de se acidentar por sonolência. Tem toda uma engenharia em função disso. Então, o seu desempenho é modulado pela qualidade do seu sono. O seu desempenho é modulado pela qualidade do sono. Exato. A gente pode falar, então, Sérgio, desempenho de tudo, pelo que eu estou entendendo. Desempenho intelectual, desempenho físico, tudo. Desempenho de uma forma geral de uma pessoa. Alguém que tem um sono... Aí tem uma diferença interessante. Alguém que dorme bem, você consegue perceber isso. Aquele que dorme mal também. Só que, infelizmente, as pessoas não têm a informação relativa ao sono de maneira adequada. Por quê? Ninguém acorda mal no dia seguinte à toa. Não é uma coisa normal.
Então, agora, Não deveria ser normal, né? se você pegar 20 alunos seus no início dos seus trabalhos e falar assim, quem dormiu bem? Aí eu dormi. Aí você dormiu bem? Eu dormi mais ou menos. Não dormi como eu durmo todo dia, mas eu posso fazer. Aí é o risco. Eu posso fazer. O indivíduo privado de sono perde a crítica. Então, ele acha que pode, mas não pode, porque o cérebro tem limite. E nós não vivemos sem dormir. Ó, tive aqui umas duas ideias. A primeira é a seguinte, que eu vou associar, veja se você concorda. Você falou que o desempenho, né, o desempenho de uma pessoa depende do sono. E uma das coisas que eu mais escuto, que até eu tenho dificuldade com isso, eu não tenho vontade de fazer exercício, eu morro de preguiça de fazer exercício. Quando eu vou fazer exercício, já estou assim, já não quero. Existe alguma chance, existe a possibilidade dessa pessoa estar dormindo mal e por isso essa preguiça, esse cansaço de não fazer o exercício? Fábio, existe uma relação direta com isso. Quem dorme mal, vive mal. Mas a dificuldade é que na transição para o indivíduo perceber que ele está dormindo mal e procurar saber o que ele pode fazer para melhorar, ele acha que isso é normal. Então, por exemplo, eu tenho um fato que eu sempre gosto de citar. Eu tenho uma amiga na França, onde eu trabalho, e ela escreveu uma crônica sobre sono, dizendo que insônia é um fato de atração social. O que ela disse com isso? Se você está numa festa, numa recepção, e eu falo assim, Fábio, estou dormindo mal pra caramba. Aí você está escutando, é mesmo, Sérgio? É. Aí alguém que está do lado nosso fala assim, nossa, eu também estou. Aí eu falo assim, eu tenho uma insônia. Aí o outro vem e fala assim, olha, eu tinha uma insônia dessa, aí conta a história dela. E a insônia das pessoas, cada um é pior do que o outro. Porque você fala assim, eu também tenho insônia. Mas ele fala assim, mas a minha é muito pior. A dele sempre é pior. Por quê? Porque existe uma perda da crítica. É igual ao indivíduo que tem privação de sono. Ele não consegue perceber que o sono dele é tão ruim que ele precisa de ajuda. Que pode ser uma orientação dietética, uma orientação de hábitos de higiene do sono, pode ser coisa simples. Mas existe uma tendência muito maior, necessariamente, a um remedinho. Dá um remedinho para eu dormir. E é um equívoco. Existem casos em que há necessidade de um remedinho para dormir, mas desde que você passe por uma avaliação detalhada de qual é a sua necessidade. Porque cada um tem a sua necessidade limitada àquilo que levou ele a ter o distúrbio do sono. E falando disso, o que eu acho? Eu adoro tratar insônia. Por quê? Porque insônia a gente consegue criar uma história de poder ajudar as pessoas de uma forma objetiva. Porque não é dar remédio, é descobrir por que o indivíduo dorme mal. E, infelizmente, tem uma tendência a remédio. Mas as pessoas não sabem nem quais são as fases do sono dele. Ou te dou outro exemplo. Os indivíduos que roncam. Alguém pergunta assim, mas roncar é normal? Como roncar é normal? O ronco significa que o ar não está passando no faringe. Como é que pode ser normal? E aí as pessoas ficam dentro de um contexto em que acham que dormir mal é o normal. E não é. Embola tudo. Embola tudo. E desempenho? Cai totalmente. Se você chegar para um indivíduo, um aluno seu que durma mal, e se você demorar a explicar a ele uma ação que você vai mandar fazer na aula,
Se você Já der esqueceu. detalhe técnico com calma e tal, ele vai falar assim, porra, fala logo, fala o que é que tem que fazer. Esse indivíduo possivelmente dorme mal. Por quê? Porque a tolerância do indivíduo que dorme mal é nenhuma. Boa, 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 boa. Quem dorme mal quer brigar com todo mundo, né? Que essa é a Exatamente. intolerância. É por isso que fica o mal-humorado. É por isso a questão do jovem que precisa de um sono maior e não tem, fica mal-humorado. Exatamente. Que é Exatamente. isso? E a criança, Fábio, nos ensina uma coisa de uma maneira fantástica. Você vê que o bebê deu sono, ele dorme até em cima de uma bananeira, ele dorme. Ele está no colo, eu fico observando. Você num ponto de ônibus, um calor infernal, a mãe com o bebê no colo e o bebê dormindo profundamente, sonhando, crescendo, graças ao sono. Graças ao sono. Não, acho que a abertura da live já explicou tudo, gente. É limpar a louça lá, é limpar, senão você não vai conseguir evoluir, você não vai Não, ter não mesmo. nada, com nada. Com nada. Por isso que o sono ele é reparador e mais esse detalhe. E ficam essas. Então, eu não sei se você ouviu, eu fiz uma enquete no meu Instagram aqui esses dias, né? Anunciando nessa live aqui, que você é o meu convidado especial, e eu coloquei lá. Você acha que dorme bem? Alguma coisa assim? Não, uma das respostas era: eu durmo bem. Os 90% das pessoas responderam: eu durmo bem. Com o que o senhor falou aqui, eu duvido. Eu duvido que tenha tanta gente dormindo bem. Sim. Existe essa enganação das pessoas? Assim, eu As durmo bem. pessoas não têm a crítica, porque quem não dorme bem não tem crítica. Eu te dou um exemplo. O indivíduo, uma sexta-feira, vai no happy hour, tem uma festa na casa de uma amiga, ele toma todas. Aí ele dorme pessimamente. No dia seguinte, ele já acorda com um mau humor bastante forte. E aí ele levanta e demora a entrar no eixo por causa do álcool, que o álcool faz com que você durma rápido e mal. Você perde sono 3 e sono REM, por exemplo, depois do porre, você perde isso aí. Aí você fica no 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, e parando de respirar, acordando, parando de respirar, acordando, tudo isso nessa sucessão. Se você falar assim, bom dia, Sérgio, aí Sérgio responde assim, bom dia por quê? O cara de manhã que faz isso, sinceramente, ele já te responde que quer ir para a briga. Então, essa perda da crítica é fundamental em quem dorme mal. Aí tem aqueles que falam assim, eu não tenho problema nenhum de dormir. Qualquer lugar que eu encosto, eu durmo. Isso é um sinal de sonolência excessiva. Então, isso não é normal. Não é porque ele é bom de dormir, não. Não são os dois extremos, não. Nem pouco, nem muito. A natureza é tão sábia que ela nos permitiu o equilíbrio. Se a gente pegar 24 horas em um dia, 1/3 a gente tem direito para dormir. 2/3 para gastar. 2/3 para a gente gastar. Aquilo que a gente arquivou dormindo. E tem gente que ainda acha que dormir é perda de tempo. Mas se você tiver um desequilíbrio entre o período e qualidade do sono e o que você gasta, vai chegar uma hora que você recebe a conta. Igual empréstimo bancário. Vai ser a mesma coisa. O gerente do banco fala assim, olha, eu te empresto o que você precisar. Mas ele não fala que ele vai te cobrar cada vírgula que ele escrever no seu contrato de empréstimo, ele vai cobrar. Nós somos a mesma coisa. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, nós vamos receber a conta. E Uma hora ela aí, chega. aquilo que eu falei inicialmente da privação de sono, você tem mal de Alzheimer, demência, Parkinson, distúrbio de comportamento, de movimento. Tudo isso acontece porque as pessoas estão dormindo cada vez
menos e pior. Porque ninguém dorme de qualquer jeito, em qualquer lugar. Entendi. Dormir mal faz com que eu tenha escolhas alimentares pior ou me alimente mal? Você falou uma das coisas que eu mais gosto de falar sobre sono e metabolismo, Fábio. Por Manda exemplo, bala. se você tiver alguém privado de sono, ele tem dois extremos. Ou ele acorda de manhã, vamos tomar café? Não, não estou com fome, não. Toma um cafezinho, pelo menos. Não, vou tomar um cafezinho só. Ou então você pergunta, você toma café da manhã? Eu não, eu só tomo um cafezinho e vou embora. Aí ele esquece que ele foi dormir, imaginando. Voltando à questão da privação do sono e alimentação. Se você, eu dou existe muita gente que faz uma refeição por dia, só almoça. Não toma café, almoça muito. Aí depois ele vai, à noite ele vai falar assim, não, eu nem estou jantando, não sei porque que eu estou ganhando peso. É exatamente porque não está jantando. É exatamente porque ele não está tomando café. Então, o que ocorre? Existem dois hormônios, um chamado leptina, que é produzido pelo tecido adiposo, pelo tecido gorduroso. Essa leptina nos dá saciedade. Vou dar um exemplo. Você come um pão no café da manhã. A sua leptina diz assim para o cérebro, chega, um pão já satisfez. E tem a grelina, que é produzida pelo estômago. A grelina diz assim, não, Fábio, come outro. Você pode comer 2, pode comer 3. Aí você fica no fim da navalha. A grelina está mandando você comer. E a leptina diz assim, para, cara, não precisa de mais. Quem é que equilibra entre esses dois a qualidade de sono? Sono ruim, grelina sobe. Grelina te manda comer. A leptina fala assim, chega. Mas a grelina pede para você comer mais. Se você tiver mais grelina e menos leptina, você vai se dar mal, porque você vai querer comer muito mais. Exemplo. Você acaba de almoçar. E aí você quer comer um doce, uma sobremesa. Aí chega alguém e te oferece um bombom. Logo depois. Você vai, pega o bombom e come. Você perde a crítica. Mas para que eu vou comer esse bombom se eu já comi um doce ou comi uma fruta? É por causa desse desequilíbrio hormonal que existe nessa. Por causa da falta de sono ou de um sono ruim. Exatamente. Porque aí entra um conceito, para ficar bem claro. Privação de sono não é só não dormir. Tem pessoas que dormem a noite inteira mal. Então, eles vão estar privados como alguém que dorme 4 horas só por dia ou 5 horas. Então, a privação de sono, hoje, para nós, é um conceito mais largo. É um conceito onde nós conseguimos entender uma série de outras coisas que vão acontecer linkados a esses fatores todos. Sensacional, já está. Tem uma próxima pergunta aqui, mas ela foi muito, muito, muito bem respondida. Dormir emagrece ou engorda? Se dormir demais. Várias pessoas, eu coloquei lá também. Dormir demais, emagrece ou engorda? Não, dormir demais não é uma questão, Fábio. Dormir demais não é necessário. Nós precisamos da quantidade. Você põe você põe mais gasolina do que o seu carro comporta? Não. Então, por que nós precisamos de dormir 10, 12 horas? Isso é anormal. Isso tem que ser sempre investigado. Aí você tem várias causas. Isso aí a gente um dia pode conversar mais sobre isso, que é a sonolência excessiva. Existem alguns distúrbios do sono caracterizados por sonolência excessiva. Então, aí você vai ter, efetivamente, pessoas que dormem 10 horas e acham que dormiram pouco. E aí tem um outro detalhe. Vou pegar um gancho agora. Nós temos o que nos modula é o nosso relógio biológico.
relógio biológico, todo mundo não tem mais saudade da época de horário de verão. A época de horário de verão, você tem uma situação em que era guerra. Tinha quem gostava e quem odiava o horário do verão, né? Bom, por que que isso acontece? Porque nós temos um ritmo nosso que é chamado de ritmo circadiano. Circadiano significa ciclo do dia. Então, tem pessoas, a maioria das pessoas em condições teóricas são matutinas. Acordam cedo, dormem cedo. Mas tem um monte de gente que gosta de dormir 3, 4 horas da manhã e gostaria de acordar às 11. Isso é o que nós chamamos de síndrome de dessincronização do relógio biológico. Ou seja, um relógio biológico desse indivíduo faz com que ele esteja atrasado. Então, agora, por exemplo, 20 horas e 9 minutos, nesse horário, se eu for um vespertino, para mim não são 20 horas agora, são 3 horas da tarde. Quando chegar meia-noite, eu estou chegando às 20 horas. Então, eu estou sempre atrasado. Só que nós vivemos numa sociedade matutina. E por ser uma sociedade matutina, nós não somos como São Paulo, por exemplo, que você vai às 2 horas da manhã, você vai fazer compra no supermercado. Aqui é impossível e isso não faz parte da sociedade dita organizada. Acontece que esse indivíduo, por razões sociais, ele não pode dormir até o horário que ele gostaria. Então, ele dorme tarde e acorda cedo. Aí ele se torna privado de sono. E associado a isso, a esse distúrbio de dessincronização do ritmo biológico dele, uma das coisas que acontece é ele ganhar peso. Aí você tem a obesidade como um fator relativamente frequente. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela diz assim, doutor Sérgio, eu só começo a comer às 5 horas da tarde. Aí você fala assim, pô, mas 5 horas da tarde? Já passou metade do dia e você vai comer agora? Exatamente. Isso está relacionado de maneira direta a um distúrbio de ritmo circadiano que a gente chama. Brilhante. Eu tenho uma... Isso aqui é minha agora, né? Quando eu estou muito cansado, trabalhei muito, fiz um treino muito... Assim, eu estou muito cansado, mas muito, muito, muito mesmo. Isso atrapalha o meu sono, até a qualidade do sono. Eu pego um dia, eu me arrebento mesmo. Assim, sei lá, faço um trabalho pesadaço, faço um monte de coisa. Isso atrapalha o meu sono? Não necessariamente. Certo. Por quê? Porque você tem uma reserva e você usa a reserva. Quando você vai dormir, as fases do sono vão dizer assim, Fábio, fica tranquilo que nós vamos repor. Aí você tem coisas que são repostas quando está no sono 3, quando no sono REM, e você vai, então, acordar inteiro. Acontece que, se você já vier com o sono acumulado, você vai sentir as fases do sono mudando. Então, você não vai ter essa satisfação de bem dormir. Acontece que você vai cansado, quando você está cansadaço, você vai ter uma facilidade a ter uma latência. O que é a latência? Latência de sono é o tempo que a gente leva para começar a dormir. Em média, o normal é até 15 minutos. Isso em casa, em condições normais. No laboratório de sono, ele pode demorar até 30 minutos. Mas esse é o tempo que o cérebro leva para, digamos, desligar as tomadas todas e falar, vamos dormir. Então, em média, 15 minutos. Quando você está muito cansado, aí você pode entrar logo na fase do sono mais rapidamente. Aí o seu cérebro vai fazendo com que você vá repondo aquilo que você gastou. Tá? Se eu estou muito cansado e consigo dormir a quantidade certa, pelo que eu entendi, aí tudo bem. Mas se eu começo a dormir, a quantidade que eu durmo não é... Não a quantidade, é qualidade. Qualidade. Eu tenho a qualidade do sono certa, beleza, tudo bem, não tem problema você se cansar.
Mas se eu não tenho uma qualidade de sono, isso vai se acumulando. E aí vai impactar no seu desempenho. Perfeito. Isso Você começa a ficar mal-humorado, irritado. Você às vezes vai falar alto com alguém que depois você vai dar um drama de consciência. Por que eu gritei com o cara? Não tinha nenhuma razão para isso. Você começa a perder a crítica. O desempenho físico, o desempenho Sim, de uma forma totalmente. geral, ele vai despencar. Eu toquei nesse assunto, Sérgio. É o seguinte, uma das coisas que eu mais batalho contra a questão do exercício é até uma questão que eu chamo de reeducação física que as pessoas precisam. As pessoas precisam limpar um pouco a cabeça em relação ao que elas pensam sobre o exercício. O exercício, hoje em dia, ele está muito exagerado. E aí a gente soma o quê? Um exercício exagerado, um trabalho pesado, uma casa para cuidar, um estresse, não sei o quê. Não. Uma qualidade de sono que, pelo que eu estou entendendo aqui, acredito que muitas pessoas não têm. E aí vai enfiando esse treino cada vez maior, cada vez mais cansado, não consegue emagrecer por causa desse ciclo de cansaço que vai gerando. E aí surgem outras complicações, principalmente da parte cardiovascular. A hipertensão, por exemplo, é uma dessas consequências. Porque, só para te dar um exemplo, numa noite de sono normal, aí a gente tem uma frequência de despertares que pode ser até 10 despertares por hora, durante uma noite. A cada hora você pode acordar 10 vezes, por motivos variados. Ou porque você comeu demais, ou porque você estava se mexendo muito na cama, ou porque o seu colchão já está pedindo substituição. E você tem fatores que fazem. Tem o despertar que a gente chama que são despertares que é parte do ciclo do sono. Bom, essa quantidade, se passa de 10, começa a ser preocupante. Se a gente perceber que você tem mais de 10 despertares por hora e não tem sono de ondas lentas, que é o sono 3, aí fica mais complicado ainda você continuar mantendo esse ritmo e não se repensar no que você está fazendo com você. Por quê? Porque se você não tem sono 3, você começa a impactar no seu desempenho global, digamos assim, cognitivo, intelectual, todos esses aspectos seu, tolerância, tudo isso aí você vai ter que fazer isso, tá? Então, esse é o processo que você tem que entender, que alguma coisa está acontecendo, acontecendo fora do período adequado. Então, isso é um sinal para que a gente possa repensar o que a gente está fazendo. Esse, aliás, seria eu não diria mensagem para deixar para ninguém, mas eu diria apenas assim, cuidem-se melhor. A partir da qualidade de pensar como é que eu durmo. Que nenhum ser vivo vive sem dormir bem. Não tem. Quem tem filhos de 5, 6, 7 anos, por exemplo, chega em casa de noite, os meninos estão numa energia absurda e está com saudade dos pais. Aí vai querer brincar, vai querer fazer tudo numa hora que os pais estão lá, já no limite. Aí, vão dormir, meu filho, vão dormir. Aí você leva, e ele está numa pilha danada, porque os pais ficaram o dia inteiro fora. Não, eu vou dormir, não, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Aí depois dorme um no sofá, outro no colchão, e por aí. Então, essa harmonização. É preciso que estabeleça um limite, um equilíbrio para isso aí. Muito, muito, muito. Eu dou um exemplo em relação a isso, só para ressaltar isso aí, Fábio. Fica à vontade, fica à vontade. Existe uma coisa que é determinada pela genética nossa, tem chamado que a gente chama de cronotipo. Cronotipo é uma capacidade inata, ou seja, nós nascemos disso, e que vai dizer para nós qual é o melhor período de desempenho do dia. Então, nós temos grupos de pessoas matutinas, e vespertinas e intermediárias. Se eu sou vespertino, eu não consigo. Agora, por exemplo, eu estava começando a jogar bola agora, se eu fosse vespertino. Então, agora são 20 e 18,
Eu falo assim, eu já estava animado, vamos jogar uma pelada agora, vamos fazer isso? O matutino, não. E aí a gente tem que ter uma atenção para um preconceito que as pessoas têm, intolerância também que tem com as mulheres. Por quê? Porque as mulheres, se é casado ou tem um namorado ou noivo, qualquer coisa desse sentido, o Fábio convidou para o jantar na casa dele. Aí você fala assim, fulano, o Fábio convidou a gente para jantar sexta-feira lá na casa dele, vamos? Aí a mulher olha assim, é mesmo? Será que eu vou ter que ir? Será que eu vou ter que ir? Mas a gente volta cedo? Aí o Fábio fala assim, voltamos, a gente volta cedo. Aí chegam lá, vão lá para a recepção, lá batendo papo, todo mundo animado, e a energia da mulher começa a diminuir. Começa a diminuir. Dá 10 horas, 10 e meia, ela futuca o Fábio e fala assim, vamos embora, eu já estou com sono. E o social não entende isso. Isso é uma característica da mulher. E é uma característica da mulher matutina, porque ela chega nesse horário, ela tem uma pressão de sono grande. E se ela for mãe, se já tiver tido filhos, ela tem uma característica maior ainda, que está relacionada ao filho dela, à gravidez. Então, ela tem uma tolerância muito menor à privação de sono noturno, dentro do ritmo biológico. Então, respeitemos quando a mulher fala assim, já 10 deu. horas, você volta, 10 horas, então tá bom, então a gente vai. Ela realmente precisa disso aí. desse sono. Precisa disso aí. Para conseguir viver bem, para conseguir te tratar bem, para conseguir os para que ela objetivos possa dela, socializar com a família dela, dessa forma. Que tá? Maravilhoso, maravilhoso. Passou uma aqui que é uma coisa que eu fiz e faço e pretendo fazer muito, se não tiver errado. Dormir à tarde engorda, faz mal, essa cochilada da tarde. O que é isso? Você não deve dormir muito tempo. Se você dormir muito tempo, você vai atrapalhar o seu ritmo noturno. Você não deve passar de meia hora, 40 minutos no máximo. Se puder fazer isso rigorosamente, sim. Agora, também não deve ser sentado na cadeira do seu escritório. Exatamente. Apagou a luz, tudo que manda castigo. Se você castigo. fosse fazer um sono noturno, que você apagou a luz, fechou a janela, tudo, ligou o ar e pronto. 40 minutos você vai te fazer muito bem. Desde que você respeite essas normas de higiene do sono. Tira o sapato, não fica de sapato achando que vai cochilar um pouquinho, vai ficar tudo bem. Não é assim. O corpo precisa de conforto.